Boa noite, amigos ouvintes. Retornamos aqui da Rádio Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. É um prazer poder começar hoje, em nome do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, a parte do programa que vai falar sobre o livro Nosso Lar. Nós vamos, a cada semana, estudar um capítulo desse livro maravilhoso, esse livro que é mudança de paradigma em nossas vidas, esse livro que nos descortina o mundo espiritual com a dedicação, com o amor, com o carinho do trabalho de Chico Xavier, inspirado por um espírito que vivenciou, né, as nossas experiências aqui no planeta Terra e vivenciou a passagem para o outro lado, para outra dimensão, para o plano espiritual, e vivenciou experiências do lado de lá que a maioria de nós vivemos muitas vezes ou vamos viver ainda, e relatou essas passagens com uma maestria, com um amor, com um carinho, com uma sobriedade, com uma elevação de sentimento e de pensamento, sem nenhuma palavra chula, sem nenhum pensamento menos digno, sem nenhum descrédito a ninguém ou a alguma coisa, com elevação de espírito, de tal maneira que quando nós lemos esse livro, quando nós lemos a sua experiência, nós somos forçosamente levados a níveis de consciência, de sentimentos, de pensamentos elevados. Nós somos convidados e tragados por essa corrente, né, mental, por essa fonte de águas límpidas, e vamos comungar com os espíritos superiores dessas lições maravilhosas, né, que André Luiz vem relatar para a gente. Então nós convidamos a todos os ouvintes a entrarem conosco nesse mundo, né? Pedimos desculpas pela nossa deficiência, né, na hora da interpretação, porque nós mesmos vemos, quando nós lemos a obra a primeira vez, nós percebemos e nós colhemos dela certas lições. Quando nós lemos a segunda vez, nós aprofundamos mais e parece que nós estamos lendo um outro livro. Na terceira vez, nós colhemos mais ainda e parece que é uma fonte inesgotável de lições espirituais da esfera superior, né? Então, é um prazer para a gente poder começar com esse livro. E eu queria começar com as palavras de André Luiz. Posso, antes das palavras, falar? Acho que é importante, já que a gente está falando do primeiro livro que a gente vai falar dele. Sim. O André Luiz, sob psicografia do Chico, escreveu 13 obras. Nosso Lar foi a primeira obra psicografada, que foi psicografada em 1944, claro, e vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Foi traduzido para mais de 15 línguas, né? E o Valdo Vieira, que é o médium que também psicografava junto com o Chico em algumas ocasiões, e também o Bacelli numa obra deles, colocam que eventualmente o André Luiz era o Carlos Chagas. Então é algo que, sem querer polemizar, é algo interessante da gente refletir, né? Para ver a elevação e o conhecimento desse espírito. Exatamente. Bom, então ele começa, né, dando uma mensagem no livro onde ele cita essas frases assim, olha: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar de pano, como no teatro, né, quando acaba a peça, você abaixa o pano, né, você abaixa a cortina, que esse simples baixar do pano resolvesse problemas transcendentes, resolvesse transcendentes questões do infinito. Ou seja, nós, como espíritos imortais, peregrinos do infinito, né, que somos, só com esse baixar do pano, com o final da vida, resolvesse as questões transcendentes. E aí ele fala assim: uma existência é um ato, já que nós estamos comparando com teatro, né? Uma existência é um ato só, não o teatro inteiro.
Uma existência é um ato. Um corpo é uma veste, só uma veste daquele ato. Um dia, um século é um dia. Um serviço é uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. E aí a gente começa a ver a morte com outros olhos. Ela é um sopro renovador, porque a gente precisa renovar. Tem uma hora que a gente precisa trocar de emprego. Tem uma hora que a gente precisa trocar de casa. Tem uma hora que a gente precisa trocar de ares, de pensamentos, de sentimentos. E a morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E por aí vai a mensagem dele. É importante falar essas palavras bonitas para instigar-nos. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não, eu só queria... achei lindo também, só uma parte aqui, Fabinho, que também eu acho que vale a pena. Também faz parte da introdução, né? O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes do conhecimento. Aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Somos um rio, né? Um rio que naquele trajeto sinuoso vai se avolumando, vai recebendo os afluentes, e isso vai fazendo que ele fique mais caudaloso, né? Cheios de experiências, até desaguar no mar imenso, oceano eterno da sabedoria. Lindo, né? Ou seja, da morada com o Cristo, né? Namorada com até Cristo. Chegar lá. Exatamente. Enquanto isso, esse rio vai se acaudalando. Vai acaudalando, isso mesmo. Começa pequenininho, sim, um corgo, um corguinho, e ali vai. Lá de São José do Rio Pardo. Como o Rio São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, um formato de uma cachoeira. E aí vai, ali vira-se o enorme Rio São Francisco. E deságua no mar. Um ponto que eu queria, acho que seria legal, Fabinho, a gente falar assim, porque lendo, né, as palavras do André Luiz, a gente vê assim, que caridade, né, dele, né? Porque assim, ele fala assim com total honestidade, sinceridade dos mais profundos sentimentos dele ali, totalmente transparentes, né? Ele se despe de qualquer sentimento, né, de egoísmo. E é como se a gente igual você falou, né? Quer dizer, cada vez que a gente lê um livro desse aí, né? É um aprendizado, como se fosse uma cebola, né? A gente está indo descascando. A primeira, a gente passa meio que por cima. No meu caso, especificamente, a primeira vez que eu tentei ler o nosso lá, parei no meio, depois eu tive que voltar, tive que começar de novo. Mas assim, a gente vai, cada vez que lê esses livros, a gente vai, vamos dizer, conseguindo atingir um pouco mais de informação. São muitas informações e é uma coisa totalmente nova quando a gente chega, né, vamos dizer, na doutrina espírita, por exemplo, assim, né, para conhecer todos os conceitos da doutrina. E aí o André Luiz vem desvendar toda essa questão de como é que é a morte, o que acontece, o nada, que muitas pessoas, né, ainda se iludem com essa questão do nada, né, de que a morte, após a morte do corpo, existe o que fica tudo escuro, ou vai para o céu, ou para o inferno, aquelas coisas assim. E ele vem trazer toda essa realidade impressionante, igual muitos, né, imagino que muitos dos nossos queridos ouvintes também já assistiram, inclusive, aquele filme, né, que tem um filme Nosso Lar, filme, né? Nosso Lar. E quer dizer, são conhecimentos, assim, informações importantíssimas para a gente cuidar do nosso dia a dia, pensar, refletir, tipo assim, o quanto
nós estamos nos preparando para esse momento, né? Que a única certeza que a gente tem quando nasce Sim. é que a gente vai voltar. Vai voltar. Até um certo momento que a gente ia morrer, né? Na realidade a gente não vai morrer, a gente vai voltar para aquele estado, né, espiritual. Então, mas eu acho muito, é uma coisa que sempre me toca muito, o Fabinho, amigos, essa questão da sinceridade do André Luiz. Assim, ele muito natural, né? Ele traz assim de uma forma muito sincera Sim. tudo, não é, Fábio? Você não tem essa sensação, cara? Claro, sincero, simples e elevado. É simples e elevado, exatamente. E assim, vai direto. É como assim, às vezes é como se a gente estivesse nos nossos pensamentos, quando a gente está passando por alguma situação que a gente está refletindo, as palavras são mais ou menos daquele jeito lá, né? Mais ou menos naquela linha que a gente fica pensando, refletindo, Sim. matutando, né? Como diz, né? Sim. André Luiz é considerado o repórter do mundo espiritual, né? Ele nos traz informações do mundo espiritual e ele, evidente, ele dá as suas observações na visão dele, mas na grande maioria das vezes ele é totalmente, como se diz, não pende nem para um lado nem para o outro, como se diz, imparcial. Uhum. Ele passa a informação, né? Com um alto grau de sabedoria, de elevação também moral, porque ele tenta nos passar sempre mensagens ricas de sabedoria que nos fazem refletir, nos fazem pensar, né? Mas ele é um trabalhador, Sim. árduo trabalhador, ele é incansável nesse sentido, né? Quando ele chegou no mundo espiritual, a partir daquele momento, até pela experiência, nós vamos ler isso lá para frente, mas ele passa a trabalhar arduamente, em qualquer coisa, ele se dedica. Se dedica. Ele se dedica. Né? Posso fazer um comentário? A gente já tem uma notícia boa, viu? A gente já está com alguns ouvintes aqui se manifestando pelo WhatsApp. Tem um ouvinte que pede primeiro desculpa pelos vários pecados dele, inclusive de não participar muito aqui no programa. Mas o Zé Irmão está aqui elogiando, dizendo que está tudo muito bem, corrigindo, dizendo que são 16 obras, porque tem 3 que são Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão, que complementam as 13 que eu mencionei. Obrigado, Zé. Um abraço, Zé. Talvez nesse número aí ainda não está incluso o Vivendo o Evangelho, né? Exatamente, verdade, é verdade. É verdade. Os psicografados pelo Chico são 16. Exatamente. Isso aí, isso aí. Mas legal, Zé Irmão, que saudade, cara. Obrigado aí, viu? Que bom que você tá ligado aí, irmão. Maravilha. Tá em espírito conosco. Né? Ou seja, é mais um daqueles espíritos afins, né, que nós falamos, que estão na mesma morada. É que ele ouviu falar que a gente vai falar de umbral, ele está interessado, né? E estamos com saudades. Legal, gente. Então, antes de começar o livro, Emmanuel faz algumas considerações sobre quem vai escrever esse livro. Chama-se Novo Amigo. E uma frase que chama a atenção, ele fala assim, embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. O Guilherme já estragou tudo. Quando ele falou que o Valdo Vieira, né, e o Bacelli, não sei quem ele falou, citam que ele poderia ser Carlos Chagas, né? Mas o Emmanuel e o próprio André Luiz fazem questão de prezar pelo anonimato, né? E por isso ele fala assim, embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. E realmente, não tem médico André Luiz. Se ele for Carlos Chagas, tudo bem, tem Carlos Chagas. Mas André Luiz não tem nos catálogos da convenção. Ou seja, ele usou um nome, um pseudônimo, né, um nome fictício, para ele fazer a obra. Por que ele fez isso, Guilherme? Por quê? Aí ele fala assim, André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. Gente, chega uma hora que você tem vontade de recomeçar. Tá tudo errado já. Você pega um livro, um caderno, né, em branco, e começa a escrever, fazer coisa.
vira uma bagunça que eles têm vontade de apagar e começar tudo de novo. Sabe? Exatamente. Tem uma hora que você precisa nascer de novo. Tem uma hora que você precisa recomeçar. Quando vira o ano, a gente fala assim, esse ano eu vou fazer tudo diferente. Quando chega segunda-feira, a gente fala, essa semana eu vou fazer tudo diferente. Não é verdade? E às vezes na vida da gente, chega uma hora a gente fala assim, ai meu Deus, se eu pudesse voltar lá, eu faria tudo diferente. Né? Ou eu queria ser jovem com a experiência de velho que eu tenho agora. Né? E às vezes, não, tudo bem, tem gente que leva uma vida que não chega nesse ponto que eu estou falando, mas muitas pessoas chegam nesse ponto. E o André Luiz precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. Olha, uma pedra aqui, vamos mudar. Daqui para frente agora. O Paulo de Tarso, como o Marcos estava falando, precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. O que queres que eu faça? Né? Eu não vou mais ficar aqui lamentando quem eu fui. O que queres que eu faça? Eu vou mudar daqui para frente. Cerrou a cortina sobre mim mesmo. Não está mais aqui o Paulo, não está mais aqui o Saulo, está aqui agora o Paulo. Né? E aí ele fala assim, além disso, né, dele mesmo sentindo essa necessidade de mudança, ele fala assim, para não ferir corações amados também. Por quê? Envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então eu vou chegar e vou desiludir todos eles agora? Vou chegar e vou chacoalhar e vou quebrar, né, essa situação, essa ponto de vista em que eles têm agora, essas experiências que eles estão vivendo? Os que colhem as espigas maduras, olha essa frase de Emmanuel, os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. É demais isso, né? É uma frase figurada, mas, que diz muito. Sem dúvida. Se ele se apresenta como sendo ele encarnado na última encarnação, essa lavoura, ele estaria... Às vezes o que não floresceu já estaria sendo colhido, digamos assim. Exatamente. Totalmente fora de atemporal, fora de temporada. Né? Aquele milho colhido antes do tempo, ele não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Né? Isso é sabedoria. Então é muita sabedoria falar isso, né? Falar assim, os que colhem as espigas maduras, ou seja, André Luiz nesse caso já estava vivenciando desilusões, ou seja, vivenciando experiências que as pessoas nem sonhavam, né? E falar assim, os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância. Ou seja, tem gente que está plantando ainda lá atrás, e tem gente que ainda está na lavoura verde, ainda em flor. Eu não posso ofendê-los. Eles vão chegar a hora deles. Né? Vai chegar a hora deles. E aí, quando ele fala isso, olha como os espíritos estão em linha, ou seja, o bem converge. Olha o que o Emmanuel fala, o que o próprio André Luiz fala lá na frente. Ele fala assim, ó. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta, na grande maioria, vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. A espiga madura e a espiga ainda em flor. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda, com os seus valores coletivos. Não atormentaremos ninguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Ou seja, que as espigas se amadureçam. Tem tudo a ver a mensagem de um com a do outro, né? Nossa, é muita caridade, né, da parte dele, muito respeito, né? Que coisa... Então ele não quer ofender a família. Coisa bonita, né? Coisa bonita. Deixa. Eu vou aqui passar a mensagem profunda agora. Esperar os vasos se fortalecerem. É uma imagem muito linda, né? Muito bonita. Aí ele fala assim, ó, porque agora no livro ele vai falar muitas coisas que são chocantes, né, para nós. São revelações que, no meu caso, eu já tinha lido o Livro dos Espíritos inteiro. Eu tinha estudado o Livro dos Espíritos, não lido, em grupos de estudos, em casas espíritas, em casa espírita. E quando eu li o Nosso Lar, eu achei que era um devaneio. Juro.
Eu achei que era um romance, que era uma historinha paralela com a realidade. Água com açúcar. Ah, não água com açúcar. Eu achei que era uma história figurada, fictícia, uma ficção que tinha lições interessantíssimas, mas que era uma realidade paralela com a verdade. Na realidade é a vida dele, né? Exatamente. O que aconteceu? Eu não consegui ligar o nosso lar com o Livro dos Espíritos. Eu não consegui. No meu nível de maturidade de então, né, estava com meus 23, 24 anos, não, antes, meus 22, 21 anos, eu não consegui ligar o nosso lar com o Livro dos Espíritos. Para mim era uma realidade paralela, não uma realidade, era uma história paralela, uma ficção. Exatamente. Essa questão é muito importante, porque assim, deixa claro, né, para os ouvintes, né, que ainda não leram o livro, que não são espíritas também, que é exatamente a história da vida dele mesmo, né, o que ele sentiu. E aí uma coisa que para mim, na primeira vez que eu li, e até engraçado hoje, né, depois de algumas décadas, depois estava lendo hoje aí também, a primeira vez que eu li também foi muito forte. Eu não tinha lido, eu tinha acabado de conhecer Doutrina Espírita e tal. Comecei a ler, nossa, parecia filme de terror, né, cara? Pra mim, sinceramente, a sensação que eu tive foi assim, difícil, eu custei, tanto que assim, eu não consegui ler da primeira vez, não consegui. Não estava preparado. Não estava ainda, né? Por isso que eu até estava comentando outro dia, assim, essa questão, às vezes, da gente recomendar um livro, leia tal livro, é muito bom, tal. Às vezes, o livro é muito bom pra gente. É verdade. Pro momento, né? Pro momento que a gente está, o momento, vamos dizer, de maturidade do nosso espírito, né? E o momento que a gente está vivendo, que é completamente diferente de outros irmãos, outros amigos, né? Então, às vezes, a gente recomenda um livro, a pessoa fala, nossa, esse livro não tem nada a ver, né? Exatamente por isso, né? Mas assim, o primeiro, no início, realmente a minha primeira sensação a primeira experiência foi forte. Então ele fala assim, certamente que numerosos amigos sorrirão, vão dar risada, ao contato de determinadas passagens das narrativas. Você vai ler e falar assim, isso não pode ser verdade. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. É normal isso. Aí ele vai dar um exemplo. Ele fala assim, quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação? Olha, vai ter um objeto extremamente pesado, de toneladas e toneladas, que vai voar lá a 11 mil metros de altura. Você vai falar assim, vai dar risada, né? Celular. Da eletricidade ou da radiofonia, algum tempo atrás, né? Então, ele só está colocando os nossos pés no chão e nos preparando para o que vem, quando ele vai relatar o plano espiritual, né? E aí nós vamos ver que a natureza não nos virou realmente a última página ainda. E aí é hora de dobrar os joelhos e de reconhecermos a grandeza de Deus, né? E com as possibilidades infinitas de evolução que nós temos e as ferramentas que Ele tem para nos estimular a crescer para habitar com Ele, para mudar de moradia. Bonito, né? Tem tudo a ver com o estudo de hoje. Então, vamos começar? Então agora, nós vamos começar lendo o capítulo 1. Né? O capítulo 1 é curtinho, tem 2 páginas só do livro. E ele já começa relatando do lado de lá. Né? Ele já estava do lado de lá. Depois, mais para frente no livro, nós vamos saber um pouquinho antes desses momentos. Mas agora ele já começa falando do lado de lá com as primeiras impressões dele. Vamos lembrar o seguinte, que existem infinitas possibilidades quando nós desencarnamos, porque existem infinitos estados de espírito. Então, nós não podemos comparar uma pessoa com a outra. Nós desencarnamos, exatamente, essa é a experiência dele, a vivência dele, com os sonhos dele, com as frustrações dele, com as ilusões dele, com as esperanças dele, com as manias
dele, com os vícios dele, com os relacionamentos dele, com a fé dele. E também com o despreparo, né? Vamos falar assim. Dele também, né? Porque, nesse momento que assim, essas questões são importantes, porque, por exemplo, é ótimo a gente aprender com a experiência do outro, né? Por exemplo, no sentido, por exemplo, de ler alguma história, né? Eu gosto dessa questão assim, a gente pegar, por exemplo, alguém que já passou por uma situação, vou pegar essa experiência, por que eu preciso ir lá, né? E furar o pé no prego ali, se o cara já sabe que não, ali você vai lá tal, vai furar o pé no prego e vai demorar um tempão para curar, né? Então, é assim a sensação. Então, a gente já aprende com essa experiência. E essa experiência do André Luiz, assim, é absolutamente fundamental. Eu digo assim, é fundamental. É aquilo que eu falo, eu não sei nem onde eu estaria hoje, como é que eu faria sem essa questão do conceito. João, ele vai falar coisas aqui que vai servir assim, como uma luva. É muito impressionante, né? E por isso que eu citei, quer dizer, na realidade, porque ele passou isso exatamente pelo despreparo, que é aquela questão, a gente não se prepara para desencarnar, né? Exatamente. E ainda assim, provavelmente, a gente vai continuar errando, né? Porque a gente aprende da mãe da gente que não pode pôr o dedo na tomada, mas quem não pôs? Quem não pode pôr a mão no fogo que queima, mas quem não queimou a mão no fogo, né? A gente vai aprendendo e vai errando, talvez porque aprendendo no erro, mesmo sabendo que está errado, aquela dor, né, que consolida o aprendizado, né? Exatamente. Mas é importante você dizer que a experiência dele, ele nos relata como é o mundo espiritual. Isso é ótimo, que ele nos mostra como é o mundo espiritual, mas é... E interessante, Marcos, já que você falou isso, o que é o mundo espiritual e o que, complementando o que você falou, né, e o que o nosso mundo íntimo tem a ver com o mundo espiritual. Exatamente. Porque ele vai buscar coisas lá dentro da gente. Sim, né? Isso mesmo. Que está mudando a realidade espiritual. É maravilhoso. Maravilhoso. Então ele começa assim, ó. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. E aí, existe inferno ou não existe? Ou seja, existe pena eterna ou não existe? Olha quando a pessoa fala assim, ó. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Ou seja, consciencialmente falando, é a mesma coisa, né? Não é, mas é. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Eu não sabia para que lado eu estava andando. Não sabia onde estavam as coisas. Não sabia há quanto tempo estava andando para que lado, né? E nem para que lado. É uma loucura. Olha só, estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Aqui já tem muita informação. Aqui já tem muita informação. Como que nós vamos ler tudo? Até as 12 horas. Como que nós vamos ler tudo até as 12 horas? Então ele falava assim, ó. Estava convicto de não pertencer ao número dos encarnados no mundo. Ou seja, ele sabia que tinha desencarnado. Eu sabia que tinha morrido. Ele ainda não entendia, né? Mas já sabia. Sabia. Não estou mais lá. Não é. Aqui não é a vida material. Não é mais. Com certeza. No entanto, os meus pulmões respiravam a longos haustos. Será que a consciência dele saberia se comportar de outra forma? Não. O jeito que ele viveu, não sei quantas décadas na Terra, é o jeito que ele sabe viver. Ele, mesmo que ele não estiver respirando, ele pensa que ele está. Porque ele não sabe ser de outra forma. É a questão do despreparo. Quer dizer, a falta de informação. Ele não tinha essa informação. Não. Como é que é? O que acontece? É aquela grande dúvida, né? O que acontece quando a pessoa morre? Igual você citou, assim, vamos pensar nas pessoas que a gente conhece, que já morreram, por exemplo, já faleceram. Sabe, o que acontece? Sei lá, a gente não fala mais com eles. Não? É verdade. Então, é um ponto de interrogação enorme, não é? Então, João, eu sei ser eu sem respirar? Eu sei ser eu sem respirar? Não.
Verdade. Né? Então, chega lá, nós continuamos sendo nós mesmos. E a caridade divina, só um minutinho, viu, Marcos? Eu estou vendo que você vai falar aí. E a caridade divina nos dá ferramentas que nos permitem continuar sendo nós mesmos. Isso é uma caridade. É isso mesmo. Para que a natureza não dê saltos. Então nós continuamos usando do lado de lá de um corpo astral, né, que a gente chama de perispírito. Nós vamos explicar isso. De um corpo, vamos dizer assim, espiritual, que nos permite continuarmos sendo nós. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas nos permite continuar. Eu estava me recordando da oração de Santo Agostinho, que ele fala, porque eu vivo, eu estou vivo. Só porque vocês não me veem, né? Ele fala que muito legal. Vocês só não estão me vendo. Então é interessante, é muito legal aqui, calha com isso. Que nem é espírita. Ou seja, quando ele escreveu, né? Sim, quando ele escreveu. Nem era. Não era. Então. Não era espírita. Ou seja, ele como espírito, ele estava fazendo o que André Luiz fez, relatando a vida no mundo espiritual. Então, aí ele segue, né, mais pra frente, ele fala assim, ó: o doloroso desânimo... Não, calma, ele faz uma pergunta antes, ele fala assim, ó: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Ele faz essa pergunta. Aí eu pensei assim, eu pensei numa peteca. A peteca é um joguete de forças irresistíveis, não é? Pra ela. Porque ela não tem controle nenhum. Não, ela tá de uma mão pra outra, não tá, Guilherme? Ela é um joguete de forças irresistíveis. Aí eu pensei assim, puxa, então eu vou pro lado de lá, acordo lá de lá e fico o joguete na mão de forças irresistíveis. Mas ele veio me surpreender aqui na frente, quando ele falou que as forças irresistíveis são dentro de mim. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó: desânimo que me subjugava o espírito. Era uma força irresistível nele. Vocês já se viram em situações aqui na vida encarnada que vocês precisavam mudar, mas não conseguia? Mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de vício, mudar de sei lá do que, mas você não consegue, você não tem força para isso, não tem ânimo para isso. E ele se sentia assim, desanimado. Era um desânimo que subjugava. Então era uma força irresistível, mas não era uma força exterior. Era uma força interior que subjugava ele, que o subjugava. Aí ele fala assim, ó: aí, para continuar, né? Outro, agora vem de fora. Lamentos mais comovedores que os meus. Ele também eram forças irresistíveis. E outra coisa que ele fala ainda: gargalhadas sinistras. Chega uma hora que você fica louco, você começa a gargalhar do sofrimento, né? Se você fica dentro daquele ciclo de sofrimento, você começa a gargalhar do sofrimento. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Isso é de pensar bastante, porque se você começa a se desvairar, né, a se desequilibrar, se aqui no plano físico a sua expressão é de louco, imagina num plano sutil, num plano astral. Vocês já viram que quando você vai pintar um louco, você pinta ele com o cabelo eriçado, com o olho perdido, com a roupa esbugalhada, né? E Fábio, a gente, né, depois de já ter lido algumas informações dos espíritos, a gente sabe que o corpo espiritual, ele é o pensamento, né? E inclusive alguns espíritos, dependendo da situação, né, de sofrimento em que se encontram, eles até perdem a forma, né? Quer dizer, deixam de ter a forma humana, né? Em algumas experiências, em conversas com os espíritos, em atendimentos espirituais, alguns espíritos não falam, né? Não tem mais forma humana, rastejam, é como se fossem animais. Por quê? O pensamento, igual você estava falando aí, né, para as pessoas entenderem, porque agora aqui a gente não consegue, até o modo, o cabelo fica eriçado, isso aqui, tá vendo assim, a forma humana em geral não muda, né?
Mas no plano espiritual, o perispírito ele é comandado pelo pensamento, pela mente. E aí, simplesmente a pessoa quando perde, quando ela se sente de tal forma, ela é tal forma. Exatamente. A hora que ela pensa, ó, eu sou assim, eu sou um monstro, eu sou um boi, vira um boi, né? Quer dizer, é uma coisa é muito chocante. Você é o que você pensa. Exatamente. Parece um filme de ficção, aí nesse momento parece realmente um filme de ficção, mas é assim que a coisa acontece. Então, e a gente precisa se preparar para isso, para ter esse equilíbrio, e dá trabalho ter esse equilíbrio, né? Por isso que a gente precisa se preparar. E Fabinho, eu tenho a impressão que aquele, assim, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Nossa. Então, eu acho que ele começa a ter contato com os demais espíritos que estão próximo a ele, naquela região, né? Ele ouve gargalhadas e fala, poxa, sinistra, né? Estava rasgando aquela quietude que tinha alguns momentos de quietude, alguma coisa, né? Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Perfeito. Algum louco por aqui, né? E aí, Marcos, ele fala dele mesmo, ele fala assim, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco. E quem está escutando ele vai falar, tem um louco gritando. Também, Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Não tenho forças para mudar. Estou vendo tudo isso. Não sei onde eu estou. Não sei quanto tempo faz e nem quanto tempo eu vou ficar. E não consigo mudar. Não consigo mudar isso. O que eu faço? E agora? Falta uma coisa, João. Você já falou dela aqui no começo do programa. Falta uma coisa para ele mudar. Ele vai falar. Isso aí, Marcos. Ele vai falar. Aí lá na frente ele fala assim: em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Ele nunca pensou em religião aqui na vida da Terra. Ele era um médico bem-sucedido. E na hora que as coisas fogem do controle, né? É aí que a gente lembra de Deus, né? Exatamente. Aí você dobra o joelho. Dobra o joelho. Espiritualmente falando, você dobra o joelho. Então, aquele médico bem-sucedido, que não tinha problemas, que era patriarcal, que controlava a família, né? Em momento algum pensou no problema religioso e pensou profundamente nele. Os princípios puramente filosóficos, porque ele adorava a filosofia, científicos, políticos, figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida. E era na onde ele estava preso. Ele ficava preso nesses problemas superficiais. E essas sensações, né? Quer dizer, quem não passou, quem teve a oportunidade de passar por uma situação crítica, né, na vida, sabe que realmente no momento lá crítico, né, a hora que a criticidade está, né, vazando pela beirada do balde lá, essas coisas nossas que a gente dá tanta prioridade no dia a dia, perdem absolutamente o sentido. Exatamente. Não é verdade? É o que aconteceu. É o que ele está vivenciando aí, né? Olha, a caridade dele nos trazer isso dessa forma tão clara é muito maravilhosa. E aquilo que eu e o Marcos, um complementou o outro, né? Que ele falou que ele traz a realidade espiritual, mas traz a realidade interior interferindo na realidade espiritual, né? Aí ele fala assim, ó: verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Ou seja, saiu do campo filosófico puramente, saiu do campo científico puramente, do campo político puramente. Faltava alguma coisa. Faltava para eu sair desse desânimo aqui, desse estado de perdido completamente, sem forças. Faltava a fé. Que você falou, que você leu em Emmanuel. Né? Mas como? Como que a fé pode ajudá-lo nessa situação? Vamos pensar? Como que a fé pode ajudá-lo nessa situação? Como? Jesus já dizia, né? A tua fé te curou. Aham. E é uma coisa que vem do fundo
do fundo, da parte mais profunda da alma, surgiu isso de André Luiz, o desconhecido, veio do âmago dele. Então o que a fé faz com a gente, ô Marcos? Ela faz o seguinte: a fé faz você saber que vai dar certo e fazer. Não tem desânimo. Ou seja, a fé anima, a fé dá ânimo, a fé dá vida, a fé dá motor. Certeza. Ela dá convicção. Ela dá força, ela dá impulso. Então olha só, o meu filho na piscina, a primeira vez que eu entrei na piscina com ele, se jogou de cima da piscina na água, porque eu estava ali. Porque ele já viveu comigo e viu que eu o salvei de várias situações, que eu estava ali, que nada vai acontecer com ele de ruim quando eu estou do lado dele. Pelo menos ele pensa isso, né, coitadinho. Eu tenho minhas limitações, eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Mas ele viu a água, né, certo que ele não sabe o perigo e tal, mas ele já tinha afogado antes. Né, mas ele viu a água ali, me viu ali e se jogou. Eu falei, filho, primeiro veja se o papai está olhando para você, né? Espera eu te chamar, tal. Mas a vivência dele comigo deu fé nele e ele fez, né? Então o menino se joga do barranco no braço do pai porque ele sabe, ele confia, porque ele já viveu experiências com o pai e ele sabe que vai dar certo. Então para a gente ter fé está faltando isso, está faltando a gente viver o problema religioso profundamente. A vivência religiosa. Está faltando a gente viver com Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando a gente vive com Deus, a gente está atento para Ele, a gente vê que Ele está atuante, que Ele está presente. Hoje a gente não tem certeza que Ele está atuante, está presente. Mas quando a gente está com o templo interno e abandonado, né, voltado para Ele, a gente está vendo Ele. Né? Então Ele está atuante. Deus é imanente, é transcendente e atuante o tempo inteiro, né? Então ele está vivo conosco, mudando, ele está animando. Então o problema não é de desânimo, Deus anima, Deus dá vida. Ele não é a árvore da vida que está no Evangelho, que está lá no Evangelho não, está lá na Gênesis. Ele não é a árvore da vida, ele não é, Jesus não fala que ele é a caminho, a verdade, a vida. Ele não fala que ele é a videira, que sem ele a gente seca, né? Então ele dá ânimo. Acabou o problema. Acabou o problema. Entendeu? Recordo falta isso. Outro livro, 2000 anos atrás, onde aqueles que iriam aos leões e arenas iam cantando. É a fé. Né? Vai durar um instante. A passagem, mas você vai para um mundo melhor, né? Então eles entravam cantando, né? Coisa linda. Então nessa hora do desânimo dele lá, né, Marcos, que ele relatou, né, que era uma das coisas que o atormentavam, se ele tivesse ligado na videira, por isso que ele fala do problema religioso, a seiva fluiria nele, ele teria vida, teria ânimo. É bonito isso, é maravilhoso conectar essas coisas, né? Então, ele falou assim depois, em verdade não fora um criminoso no meu próprio conceito. Eu não fui um criminoso, gente. Por que eu estou passando por tudo isso? No meu próprio conceito. A gente vai entender mais pra frente que ele estava imaginando que estava no inferno, né? Exatamente. Não fui um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Esse que é o grande problema nosso hoje. Filosofia do imediatismo. Nós queremos emaranhar a nossa mente, nós queremos distrair a nossa mente, nós queremos segurança, nós queremos acumular coisas, né, para nossa segurança, nós queremos satisfação dos nossos apetites, né, dos nossos desejos, nós queremos distração, nós queremos ilusão. É a velha louca batendo panela. Sempre. Nós queremos a velha louca batendo panela. Então a hora que a gente vai querer entrar no nosso mundo íntimo e conectar com a videira, vem a velha louca batendo panela e fala assim: pagar a conta amanhã, fião.
A hora que a gente vai entrar no templo interno e abandonado, vai conectar com a árvore da vida, vem a velha louca batendo panela e fala assim: o que será que está acontecendo no site de notícia? Eu vou lá ver se mudou alguma coisa. Vou ver lá no jornal. Vem a velha louca batendo panela. Ou vou ver, será que está acontecendo nos grupos de WhatsApp agora, né? E lá no Facebook, o que estão mandando lá? Né? Então a gente não consegue conectar com a fonte mais. Porque a velha louca domina. A velha louca, beleza, tudo bem ela existir, mas a gente que tem que dominá-la, não ela nos dominar. Então o André Luiz fala assim, ó: a filosofia do imediatismo absorvera-me. Ou seja, eu não me conectei com a fonte. Problema religioso, né? Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Ou seja, eu não fui um criminoso, gente, mas fui absorvido pelo imediatismo, experimentava a noção do tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Porque Emmanuel fala assim, que vida é a experiência digna da imortalidade, né? E ele não vivia a experiência digna da imortalidade, ele vivia a experiência do imediatismo, da ilusão, que é dormir. Ele dormiu na Terra. Ele dormiu na Terra. E o que nós estamos fazendo na maioria das vezes? Igual. Então, ele é repórter do plano espiritual? Sim. Mas, um repórter muito especial, né? Ele aqui ainda não está no papel de repórter, né? Ele é notícia. Ele está se revelando, está dizendo... E ele está revelando o essencial. Olha sem dúvida. Que coisa maravilhosa. Ele está passando algumas situações, evidente, o repórter está passando alguns detalhezinhos, que ele não sabe o que é ainda, mas está acontecendo alguma coisa ali. Exatamente. Mas ele está falando muito profundamente, dele, muito profundamente cada alma, dele. Né? Muito bonito. Bom, aí ele fala assim, ó: enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. O que é a flor de estufa, Marcos? Mediquinho, família... Não estou falando mediquinho, todos os médicos são mediquinhos, né? Estou falando assim, na estufinha dele que ele vivia, né? Ele era um médico, ele tinha ali os cabarés, provavelmente, que ele frequentava, a famíliazinha que estava tudo sob controle. Dentro daquela estufa, a florzinha estava azulzinha, brilhando. Mas tira da estufa. Porque ele fala aqui, fora da estufa é o quê? Realidades eternas, que ele não está preparado. Ou seja, não estou preparado para as lições imortais. Né, que o Emmanuel fala, que a vida é a experiência digna da imortalidade. Ele não está preparado. Não desenvolvera, olha que frase que vem agora. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Como assim? Dá para explicar, João? Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Foi aquelas sementes que você comentou lá no início do programa de hoje, né? Quer dizer, Jesus tem trabalhado, plantado, né? Cultivado o nosso coração, mas ele não desenvolveu. Será que a fé, por exemplo, né, é uma dessas germes divinos que o Senhor da vida colocara em nossa alma? Com certeza. E nós não... E cabe a nós desenvolver? Cabe a nós desenvolvermos. Será que o amor é outro germe divino? Amor, todas essas qualidades aí, essas virtudes, né, que Jesus plantou em nosso coração e que às vezes a gente se deixa levar no dia a dia pelas coisas, né? Pagar a conta, igual você falou, faz isso, aquilo, conversa, tal, compromisso, e o nosso desenvolvimento moral. Então o André Luiz está falando assim pra gente, ele está gritando aqui agora assim, ó: desenvolvam, enquanto encarnados, os germes divinos que o Senhor da vida, a árvore da vida, que o Senhor da vida colocou em sua alma. Multiplique os talentos da parábola. Multiplique. Desenvolva a fé. A tua fé te curou. Não é a fé que eu te dei que te curou. É a tua. Ou seja, eu te dei a semente, você desenvolveu. Né? Olha a frase seguinte que ele fez com esses germes. Sufocara-os criminosamente,
no desejo incontido de bem-estar, só procurou o bem-estar, incontidamente. Sufocou, vou repetir o que você falou. É verdade, desculpe, eu estou falando longe aqui. Sufocou os vermes divinos que o Senhor colocava na alma dele. Então, quando nós estamos, Marcos, ele está gritando aqui pra gente, quando nós estamos nessa ânsia incontida de bem-estar, nós estamos sufocando esses germes divinos. Ou seja, não estamos dando oportunidades. Deveríamos regá-lo, né? Estamos sufocando. Então, nessa vida, quando a gente fica atrás do tapete preto de pelúcia que a gente quer comprar, obstinado pela roda de não sei o que, de liga do carro, quando a gente fica doido por causa daquele tipo de azulejo, aquele celular daquele modelo, né? O 8, 9, o 10, o X, o Y, o Z. Quando a gente... O carro. O cabelo. Quando a gente está perdido. Na verdade, nós estamos dormindo. Estamos sufocando os germes divinos. Sufocando os germes divinos, exatamente. Exatamente. Nós não estamos vivendo na essência, no verdadeiro, no que fica. É muito bonito. Agora, essa é mais forte ainda. Ele fala assim: não adestrara órgãos para a vida nova. Ele estava respirando a longos haustos, não estava? Profundos haustos. Então tinha pulmão do lado de lá. Espiritual, mas tinha. Agora ele falou assim: não adestrara órgãos para a vida nova. Vamos ver se os nossos olhos são adestrados? O que a gente vê? O que a gente procura numa revista? O que a gente procura na internet? Na televisão? As bailarinas do Faustão? O que a gente procura nos livros? Quando a gente está sentado na cadeira lá esperando para o dentista, né? Isso é adestrar órgãos para a vida eterna. Caminhando pela rua, vida nova. Caminhando pela rua, exato. O que a gente vê? O que a gente procura? O que a gente gosta? Estou falando só de olho. E a boca? Né? Verdade. Adestrar órgãos para a vida eterna. E o cérebro? E o coração? Né? E as mãos? E os pés? Então... E o estômago? E o estômago? Oh, boa! Né? Os órgãos sexuais? E vai muito, vai longe. Os músculos. Então, não adestrar a órgãos para a vida nova. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? Com aquelas célulazinhas, com aqueles trilhões de células que a gente tem? Né? Estamos adestrando o nosso estômago? É uma pergunta interessante para fazer. Aí ele fala assim: era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado. Era justo, porque os órgãos não estavam adestrados, aleijado para essa vida. Porque eu não ajustei. Mas contudo eu não era um criminoso. Mas você vê, o criminoso não é nada. Ou seja, não é o fato de ser criminoso que você vai para o inferno, entre aspas. Esse inferno consciencial. É tudo isso que ele está falando, né? Então ele fala assim, ó: era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão forçosamente, compulsoriamente, a carreira, ou seja, a correnteza incessante das águas. Ou seja, ia sendo levado. Por isso que ele não sabia onde ele estava, para onde que ele ia. Oncotô, Poncovô, né, Marcelo? Ou como mendigo infeliz, lembra do cabelo eriçado? Que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê dos impetuosos tufões. Era assim que ele se via do lado de lá. Aí vem a apelação, né, que eu vou terminar agora, né, o último parágrafo do livro, a gente fazer as conclusões últimos do livro, não, do capítulo 1. Ele fala assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha a reflexão agora
Olha a reflexão do repórter. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. A sombra precisa de luz, Marcos. E nessa hora é só a sua. A luz do outro não vai clarear. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. E tem uma mensagem no livro Vinha de Luz que o Emmanuel vai falar assim. Ele traz aquela passagem onde Paulo fala para Tiago: venha antes do inverno. Porque o inverno vai chegar. Então suai agora para não chorardes depois. Depois que o inverno chegar, você não anda mais, você não navega mais. Então, tá aí, né? A gente não leu o capítulo inteiro, né? Mas nós fomos extraindo alguns trechos, e isso é um convite para vocês lerem. Para os ouvintes lerem. Acho que eu estou lendo de fato esse livro agora. Bonito, né? Quando a gente eu passei por esse capítulo. Passei por ele. Vamos para o segundo. Agora, quanta falta ele fez para mim nessa leitura. Muita essência, né? Muita essência. Muito lindo demais. Agora estou lendo o livro de fato. Então, um convite para todos lerem, né? É óbvio que nós pulamos alguns trechos aqui que conectavam às vezes um com o outro, porque vai ser difícil nós fazermos a leitura realmente. E se nós fizermos a leitura, a gente não vai poder fazer essas reflexões, entendeu? Então a gente vai fazer as reflexões para as pessoas lerem, para convidar para ler. São só 2 páginas. Não, é porque realmente, né, quer dizer, aí a gente vai sentindo, né, e dentro da linha, né, do programa nosso aqui, né, de liberdade, a gente conversar, é igual você falou, um bate-papo mesmo, né, como se a gente estivesse conversando, né? Só que o assunto é bom, né? Delicioso. Não ficar conversando igual a gente fica às vezes perdendo jogando tempo, conversa fora, como se diz, conversa fiada, né? Aqui não é conversa fiada, né? O assunto é extremamente importante. E que coisa maravilhosa, né, que o André Luiz nos traz, né, Fabinho? Muito... Isso aqui, João, é maçã de ouro em bandeja de prata. É verdade. Ou seja, a palavra certa na hora certa. Muito bom. E o que, olha, a importância desses conhecimentos, né, dessa narrativa, dessa reflexão do André Luiz, né, e é igual comentado, igual você, né, a gente está discutindo, conversando aí, a importância disso para o nosso espírito, né, para a nossa vida espiritual. Porque todos nós vamos passar pela experiência, né, de passarmos para o outro lado, né? Ninguém aqui, nem dos ouvintes, ninguém vai ficar para semente, né? Então, a gente tem que se preparar, né? E quanto mais essa experiência que o André Luiz ele cita, igual vocês comentaram bem, foi a experiência dele, como ele passou exatamente pelo despreparo, por não ter se preparado. Então, que nós possamos aproveitar essa bendita oportunidade de termos ficado sabendo disso antes. Exatamente. Né? Conhecer a verdade para não ser surpreendido pela verdade. Né? Maravilhosa essa expressão. Você vê que ele é como um amigo que fez uma viagem antes e fala pra gente, ó. Já vi que tá contando. Cuidado. Não vá por esse caminho que você vai se dar mal. Ou seja, aproveite o tempo que você tem aí. Né? Adestre órgãos para a vida. Exato, adestre órgãos para a vida nova. Sensacional. Bom, vamos encerrar então, né? Eu vou começar aqui por mim, dando boa noite a todos. Foi magnífico essa experiência, esse programa, e vamos continuar fazendo. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Um beijo a todos. Foi muito bom, realmente excelente. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço para todos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, com o capítulo 2 do livro Nosso Lar. Leiam antes e ouçam nossos comentários. Tchau, tchau. Você está na ZY